É isso aí, galera. Programa Espaço Alternativo de volta nesse sábado, dia 26 de outubro. A casa do rock and roll em Indaiatuba e região, aqui na nossa Rádio Jornal Indaiatuba, FM 106.1. É o seguinte, tô aqui com uma galera, hoje não é banda, é a galera que faz os clipes, né, das bandas aqui da região. Uma galera brothersíssima. Acabei de conhecer, mas o cara é brother pra caramba. Eu tô aqui com o Kiko, da Monstro Filmes. De Campinas, né, Kiko, a Monstro Filmes. E o Bife da Ultra Filmes, é isso? Ultras Filmes. Exatamente. É isso aí, galera. Pô, esses caras aqui, eles estão fazendo vários trampos, inclusive até eles vão fazer um trampo aqui com Tolerância Zero e vai ser do caramba. E a gente vai conhecer um pouco do trabalho dos caras, né? Começando aqui pela Monstro Filmes, né? Que até a gente tava conversando isso, né, Kiko? Às vezes a galera confunde que tem alguma coisa a ver com a Monstro Discos, sim, lá de Goiânia, né? Mas são duas coisas distintas, né? Sim, foi uma coincidência aí. A gente, como eu tava falando, a gente fazia festas antes. E a gente não tinha o nome da festa, mas a gente queria que fosse uma festa grande, assim. Daí alguém falou assim, tem que ser um rolê monstro. Tanto que chamava Evento Monstro antigamente. Evento Monstro, massa. E a gente tinha banda, o evento surgiu porque a gente tinha banda, a gente não tocava em nenhum lugar, então vamos fazer o nosso próprio festival. A gente fazia os festivais e eu filmava também. E daí depois eu comecei a trabalhar numa produtora, e daí eu continuei filmando, continuei tendo banda, queria fazer os clipes da minha banda e tudo. E comecei a criar um canal no YouTube. E na época o canal era pra fazer um programa ainda, que era sobre o rolê, mostrar as bandas. E é na época que o Lobão tava começando a falar muita merda, assim. Muita merda. Daí a gente fez um programa que chama Lobão Vai Se Foder. Porra, e você começou a falar isso, eu pensei, mas tinha YouTube nessa época? Nossa, mas não sei, vai saber quanto tempo, né? Uma época que eu acompanhei ele falando merda, assim. Fala muito, né? Vamos homenagear ele, então. E daí vocês fizeram um programa sátira? O nome do programa ficou sendo Lobão Vai Se Foder. Tem, tipo, as vinhetas, a galera... Eu ouvi falar já isso aí, então, a gente já fez com bandas grandes, tipo Dead Fish. A gente já entrevistou o CJ Ramones já também, do Ramones, foi bem foda. Esse ainda tem ali no YouTube, tem, tá no canal da Monstro Filmes. Colocar Lobão Vai Se Foder lá, eu acho que deve ser a única coisa, apesar que agora não sei, né? Deve ter muita gente mandando ele se foder. Do caralho, hein, mano. Mas tem lá os programas. Que eu gosto, né? E assim, Kikão, seguinte, você tá falando aí da Monstro Filmes e tal, você também é desenhista, ilustrador, né? Sim. Você costuma fazer tipo um storyboard, assim, dos clipes que você vai fazer, ou você vai filmar ou não? Não, geralmente eu trabalho mais na parte de desenho, assim, com logo, cartaz. Inclusive o cartaz do Facada Fest, que vai ter em Campinas. Aquele cartaz foi você? Foi eu que fiz. Pô, do caralho, mano. Então bem cheio, né? Um negócio bem legal. Uma galera, uma brigando com a outra. Eu tava pensando, porque quando eu fui chamado pra fazer o cartaz, eu fiquei pensando, assim... Já tem, tipo, muitos cartazes com Bolsonaro sendo esfaqueado ou qualquer outra coisa. Já é meio... E isso já não tá mais chocando. E eu fiquei pensando, facada fest, a facada que dividiu o Brasil, mano. Eu coloquei uma faca dividindo ali os dois polos. Eu vi. Uma zona pegando fogo. Caramba. Então, o desenho é mais isso, assim, as animações nos vídeos também. Então você faz mais assim cartaz e tudo mais. Isso, storyboard só quando tem algum trabalho muito grande, assim, mas... Curta-metragem, a Monstro Filmes costuma fazer também? Cara, a gente nunca fez curta-metragem ainda. Existe uma ideia? Tem uma ideia baseada numa série que chama Trailer Parker Boys, não sei se vocês conhecem, que é do Canadá. E a gente fala que o bairro de lá é o mesmo bairro que da onde a gente mora. Caramba, a gente quer fazer uma coisa bem parecida. Legal, eu acho legal porque aqui no interior, né, cara, existe um lance que às vezes em São Paulo, na capital, assim, não tem, né, velho? Sim. Que é esse lance meio... De bairro, assim, né? E é legal, às vezes, explorar isso até na música, cara. Sim. O Killa, assim, eu penso muito em explorar essa imagem, entendeu? Até nas letras, coisas e tal. Mas, voltando a falar aí da Monstro Filmes, cara, cita pra gente alguns trampos aí. Eu já vi bastante coisa, né, assim, da Monstro Filmes. Você outro dia fez as filmagens do Alto Rock, festival sensacional que teve em Campinas, a gente divulgou pra caramba aqui e tal. Dá um toque desses trampos aí pra gente saber, mais ou menos. E também onde achar, se estão todos no canal e tudo mais. Tá tudo lá no canal do YouTube.
Tipo, eu costumo postar pelo menos uns de 2 a 3 vídeos por semana. Caramba. Então tem muita coisa rolando. Então, e eu vou muito em show, filmo show. Não é só clipe, lá tem documentários. Do caramba. Tem alguns curtas-metragens assim que a gente faz com algumas bandas. Tem uma websérie que a gente... Eu tenho uma parceria com... Você acompanha a banda, assim, por exemplo, vamos fazer 3 shows seguidos, vai né? Você faz sim. tipo uma tour filmando, né? Inclusive com os Moners foi bem isso, no começo do ano a gente legal. foi lá pro norte. Os Moners também, uma banda, dá um toque no Edinho, eu quero trazer os caras aqui pra gente o Edinho é sensacional, cara, que eu agradeço porque... Por causa dele, fiz uma das viagens mais loucas da minha vida. Foi essa do documentário dos caras? Foi, quebrou a GoPro. No primeiro show que eu fui filmar dos caras, a GoPro já caiu, quebrou. Já perdi a GoPro no primeiro dia. Fiquei só com uma câmera e celular, assim, ó. Aí os caras começaram a tocar e o show rolando, aí o barco começou a tremer, a GoPro tava pendurada, caiu, quebrou a telinha. Quebrou a telinha, mas você não se abateu também, né, velho? Tá no rolê ali. Foi uma viagem bem louca, daí a gente foi pra Macapá, Belém, Santarém e pra Manaus, assim. Nossa, foi bem legal. Foi. Mano, a gente chegou em Belém, 6 da manhã, 10 da manhã, caiu um avião na rua que a gente tava, assim. O Edinho me acordando 10 horas da manhã. Falei assim, vamos filmar que caiu um avião lá no começo da rua. Falei, louco, cara. Caramba, velho. Cheguei lá no avião, lá morreu gente e tudo. Nossa, foi uma tragédia, assim. Caramba. Daí o primeiro show de Belém, rolou uma chacina, morreu 11 pessoas. Porra, mano. Foi, cara. Tá vendo, mano? Esse lugar que a gente precisa fazer show, velho. Esse aí é nosso lugar, velho. Mas foi, tipo, norte, eu não conhecia nada, assim. Eu achava que tinha uma outra visão, assim. E foi lá, legal. Nossa, os caras lá, eu acho, sei lá, os caras estão lá vejo até mais à frente que a gente na questão de intercâmbio entre as bandas. Com certeza. Fazem turnê em outros estados, ali eles se comunicam mais. Pelo menos deve ser, com certeza que a gente vê mais unido, talvez, né? Em São Paulo eu acho que existe uma concorrência idiota. Muito mais ligado até ao rock mesmo. E o rock underground, e isso que é o mais louco, né? Que ninguém tá ganhando porra nenhuma, né, cara? E às vezes da galera se ajudar, né? Tá todo mundo ali fazendo pelo amor mesmo, né? Por paixão. Exatamente. Eu sei que fazer o negócio por paixão é uma coisa foda, né? Porque a paixão, ela cega você do mesmo jeito que se apaixona por uma mina e tal. É a mesma coisa com a música, rolê. Mas, pô, cara, se unindo, acho que seria... É nisso que o rock acho que peca, né? E acaba perdendo espaço para outros estilos. Sim. Os outros estilos estão se profissionalizando mais, eu vejo. Assim. É igual você falou, tipo, a de fazer por paixão, como você falou, cega um pouco também, né? Cega um pouco. Então a gente acaba não vendo as oportunidades de juntar ou de fazer algo grande, assim, ou então, não sei, acho que a gente pega um pouco nessa questão da união mesmo. E eu acho que a gente pode ir muito longe, eu vejo pelos caras do norte lá, eu falo que foi uma puta experiência, aprendi muita coisa, eu também tenho banda e tipo, quero muito fazer esse negócio que eles fazem, assim, de ir dormir na casa do cara, assim mesmo, faz o show... Porque aqui em Campinas mesmo rola show todo final de semana. Todo final de semana alguma banda de algum colega nosso tá tocando. Tá tocando, isso é verdade. Então a gente tem contato. A cena, ela tá de certa maneira, eu ia falar aquecida, mas parece que ela tá se aquecendo de novo, cara. Sim. Porque eu vejo aqui a agenda que a gente tem que dar, tá tendo show em todo lugar aqui na região, cara. Pega de Salto, Campinas, tudo, né, cara? Sim, tá rolando. As produtoras, tipo Bode Preto, começou agora também, que vem já com uma galera grande há muito tempo, assim, também trabalhando com um monte de gente, várias experiências de anos de central de rock. Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente querendo fazer. Então... E eu acho que o lance é querer fazer mesmo, velho. Sim. Inclusive nós estamos aqui com um dos Bode Pretos Masters, né? Tá aqui, ó. A risadinha. Ele que é parente do querido Pablito Escobar. Tá aí, Renan Brito, porra, velho. Eu não resisto, mano. É o seguinte, nós já vamos chegar na Bode Preto, falar um pouco agora com o Bife, outro cara também lá de Campinas. Até eu vou perguntar, vocês atuam juntos? Vocês costumam atuar juntos? Conheci ele hoje, na real. Hoje, mesmo? Nós conhecemos hoje. Tipo, a Ponte TV eu já tinha ouvido falar, tipo, muito tempo TV, já. Que é aquela realização. Isso, cara, é mó da hora saber que... E eu também conheço Monstro Filmes já. A Monstro Filmes já é bem conhecida, né, cara? É que a gente mesmo nunca tinha se encontrado, se conhecido, sempre com amigos em comuns, mas nunca... Daqui, quem sabe, né? Pode sair algum... Legal, então, Bife,
como o Kikão também foi falando, conta um pouco aí da sua história, velho. Tudo mais, como é que você entrou? Bom, eu comecei fazendo curso de roteiro, parte de cinegrafista, edição, né? Uhum. E aí já por conta eu comecei a fazer curta-metragem. Juntei um pessoalzinho, alguns amigos, mais meu primo, que também na época queria. E aí a gente fundou a Angústia Filmes. Angústia Filmes, Angústia olha aí, Filmes, galera. Porque aqui no Legal, Brasil hein? dá angústia fazer dá, filme, com né? certeza. E aí Dá até infarto, né? Dá velho? infarto. É foda. E eu e ele começamos a fazer por conta, fizemos alguns curtas, saiu também um longa, que ele finalizou depois de muito tempo lá em Legal Barão. que você tem os curtas e você os documentários, né, cara? Legal isso também. Depois a gente vai falar um pouco mais desses docs aí. E aí finalizou depois o longa que era o Desalmados. E aí Desalmados. Cara, Terminou lá em Barão. esse Desalmados eu já ouvi falar, a nível Foi nacional? durante. Cara, a gente ficou assim, a ideia quando É um começou. filme de terror? É um filme de terror. Pô, cara. Que é a história de maçã. Velho, eu sou fanático, velho. É que assim, Eu tenho, sei lá, na minha... a ideia é muito antiga. E aí demorou muitos anos pra gente começar E quem que foi o diretor desse filme? Foi meu primo Flávio Carnielli. Fábio Carnielli, o Getro fala dele Exatamente. às vezes, cara. E aí, antes da gente começar o Desalmados, a gente já tinha um roteiro, já tinha tudo pronto. A gente começou a fazer vários curtas, assim, esporádicos, e aí fez um monólogo, que chamava Monólogo da Carne, que já era também como se fosse um trailer pro Desalmados. E aí, depois dessa ideia, eu montei também um grupo de humor, que era o começo do YouTube. E aí, na época, era pra falar sobre, assim, tudo quanto é cultura que tinha em Campinas. Ele chamava Farofa Cool, que era uma farofa, uma miscelânea. Igual né? o Kiko, assim, você também Igual sempre que- foi envolvido na cena De audiovisual, alternativo, porque eu já tive banda punk antigamente, né? Você não tem mais. Não tenho mais. Qual a sua banda, Kiko? Que você... Eu toco no Porrada Solicitada Porrada Solicitada, pode crer. E no Newton e Kiko também, que Newton que e é uma Kiko. dupla que agora tá entrando mais gente, mas a gente tá mantendo o nome. ainda. Galera, é que vocês não estão vendo o Kiko aqui pessoalmente, vão ver lá no nosso site, né, nas nossas redes sociais. Mas o Kiko, ele parece parente mesmo do Kiko, o Kiko, do Chaves. Desde a época de escola. Na época eu tinha banda, que o nome a gente até zoava, era uma banda que tinha no papel, mas durou anos e anos pra sair do papel, que era o Farmácia Humana Junk. Farmácia Humana Junk. E então assim, eu sempre fui envolvido na cena alternativa, Uhum. né? Por mais que a banda tivesse acabado, eu quando fui pro lado do audiovisual, falei, quero mexer também com isso. E aí a gente montou o Farofa Cool, que eram 5 pessoas e cada uma cuidava de um programa. Tinha um cara que falava sobre nova tecnologia, novos jogos. Existe ainda o Farofa Cool? Cara, ele tem até hoje o canal, o só canal. que a gente não sobe mais nada, né, em relação, porque cada um acabou indo para uma produtora grande. Diferente, né? Acabou E assim. na época eu peguei um programa específico que falava sobre a cena punk, cena alternativa, e ao mesmo tempo falava sobre audiovisual. Por exemplo, eu entrevistava um diretor para falar o que ele fazia, um colorista ou um editor. E aí eu comecei fazendo sobre a cena pornô. Eu entrevistei a Alessandra Maia, atriz brasileirinhas. É um ótimo tema, né? Foi um ótimo tempo, porque assim... Somente pra começar, né? Aí a gente eu queria tirar essa coisa, essa vertente, assim, de, por exemplo, será que existe roteiro em filme pornô? E aí, Roteiro, de, tipo existe assim, roteiro em filme pornô? existe. Existe a Tá fala, vendo, galera? Pô, Posição entendeu? de câmera. Posição de câmera, posição das pode pessoas. crer. O pessoal acha que não, mas é um lance bem profissional. bem profissional mesmo. né, cara? Senão não seria um mercado que gira aí. E que dá A bilhões, galera né? vai lá no Xvideo, vê lá os vídeos lá, fala, pô, olha, vídeo Exatamente. amador, mas, Amador. pô, existe um monte, né, pô, como é que todo É dia tá igual, os vídeos, né? é igual o brinco hoje em dia. Você vendeu comida, vendeu sexo, ou tem alguma coisinha de bebê ou pra animal, você tá bem de vida, Cara, porque tá é isso feito, que mais depende, né? E aí, na época, eu com esse grupo de humor, acabei indo pra uma Agência. produtora grande. Uhum. Uma produtora de audiovisual chamada HS aqui em Campinas. Fiquei bastante tempo. Foi nessa produtora que você criou a TV da Ponte Preta lá? Foi quando eu saí da produtora, Saí. porque eu fiquei bastante tempo escrevendo mais coisas de publicidade. Uhum. E- Você era trabalhou época- bastante com trabalhei publicidade. bastante com publicidade e naquela época também Você tava começou. dizendo, desculpa interromper já, mas você é roteirista, né? Sou roteirista. Principalmente roteirista, né? Exatamente. Então eu ficava Caramba. lá principalmente para escrever os roteiros das propagandas. Uhum. E nessa época era o lance também que estava acontecendo esse boom do ensino à distância.
Começou esse ensino à distância. Teve um grande boom disso aí mesmo, né, E velho? na época... Tempo atrás. Assim. Exatamente, na época era 3 estúdios grandes que a gente gravava 8 aulas por dia cada estúdio. Então era uma equipe que eu comandava de uns 10 roteiristas, a gente escrevendo e ia para gravar e já vinha e aí revisava, então era uma pauleira. Então, quer dizer, você tem uma certa experiência também, né, cara? Sim, já produtora teve grande, bastante. essas coisas já E como é tem. que foi o fato de você entrar no negócio de clipe pra banda de rock? Então, cara? foi quando eu saí da produtora, eu decidi montar minha própria, chamada Ultras Filmes, Ultras né? Filmes. E Tem canal também no YouTube? tem, tudo? você vai procurar Ultras Filmes no YouTube, Facebook ou Instagram, Ultras Filmes, Bife Godoy, acha lá. E na época eu decidi montar minha própria produtora e comecei a fechar algumas empresas, algumas coisas que era mais minha vertente. Uma delas, acabei fechando com a Ponte Preta. Que você fez a TV? Eu fiz a TV, a Pon TV, e aí a Pon TV eu fiquei lá durante 5 anos, foi a época da Sul-Americana, tudo. Tanto é que tenho muita gama assim para fazer documentário, tudo. Ainda é um lance que eu já comecei, mas está estagnado, que eu tenho que retomar, né? Quero retomar isso, aquelas né? coisas Com de curta, certeza. documentário. E aí na época que eu comecei também a fazer coisa de banda. E aí eu peguei fazer Botagasta, que é uma banda 8 de São Paulo, Ed Lohan, que é daqui de Campinas. Você falou aqui, tem uma MPB, lista bem grande, né, cara? De Botagasta, Ed Lohan, Cérebros Atômicos né? também, o pessoal lá de São Paulo, isso. ABC. A banda do meu irmão, o Guto Vulgária. Vulgária também, Isso, fiz o agora. Ed Lohan. O Ed Lohan daqui de E você Campinas. me falou que fez até de banda de pagode. Até banda de pagode. É isso aí, mano. É isso aí, galera. Roqueiro no Brasil, mano, tem que se virar nos 30 e é isso aí. Mas o legal é que a gente sempre imprime alguma coisa nossa no trabalho, né? Exatamente, a gente Isso que é sempre massa, acaba né? deixando a nossa cara, assim, né? Por mais que você acaba tendo várias vertentes diferentes, né? Eu faço empresa, faço bandas, mas você sempre deixa, ou tá na sua edição, ou tá no modo de você gravar, mas sempre tem lá a sua Eu característica. tenho até uma curiosidade para perguntar se você falou do filme O Desalmados. Cara, foi difícil conseguir verba para esse filme? Foi um filme que foi feito com pouca verba? Não, Como é o que foi? eu falo, assim, aqui no Brasil é impressionante, né? Porque quando o pessoal fala de verba, ajuda, apoio, patrocínio, a maioria dos editais que funcionam aqui no Brasil, na época, eu e meu primo, a gente foi atrás. E era assim, por exemplo, Paulínia. Paulínia o pessoal fala, pô, tava rolando muito cinema, mas assim, o pessoal não imagina como que funcionava realmente Paulínia. Paulínia era o seguinte, você pegava um edital pra você fazer, pra você ter dinheiro pra você fazer um filme, um longa-metragem, tava escrito lá no edital, você precisa ter 3 longa-metragens pra você receber um incentivo. Mas peraí, quem que vai ter 3 longas-metragens fala aí região? Então, Renanzito, viu? Você sabe, né? E tipo assim, pra pegar um incentivo, se eu tivesse 3 longas-metragens, igual um Celton Mello, eu já teria patrocínio fechado com certeza, mas você já saberia até os caminhos. Né? Os pra caminhos. isso, né, Então, cara? se você precisa de um incentivo, é o que eu imaginava na época, Paulínia. Vou incentivar quem realmente quer, tá aqui comprovado, o roteiro. Principalmente, às vezes, eu acho que até da região da cidade. Até na região. Né, cara? Então, Pô. quer dizer, Paulínia, aí o pessoal falava, Paulínia tem muito dinheiro sobrando, vem fazer cinema. Por quê? Porque quem trabalhava com cinema ou queria produzir aqui da região, não conseguia tirar esse dinheiro. Então, o que acontecia? O pessoal de São Paulo, as grandes produtoras, faziam os filmes grandes também, como O Palhaço, do Celton Mello, vários outros filmes, gravavam 70% em São Paulo. Aí quando faltava 30%, eles pegavam o edital de Paulínia. Por quê? Porque os editais de Paulínia da época falavam assim, se você gravar 20% do filme aqui e nos dias de gravações você chamar pessoas da cidade para você trabalhar, você ganha um incentivo pro filme inteiro. Então quando faltava dinheiro para você terminar o filme, o pessoal vinha, terminava em Paulínia, e depois saía no jornal falando que o filme foi gravado em Paulínia. Não, foi 30%, 20% gravado em Paulínia. Só que foi só gravado para pegar o dinheiro do incentivo. Exatamente. E é um tipo de coisa que não dá nem pra falar merda, porque, assim, é legal isso. É legal ter ser usado, o duro, porque o quem modo... usa mais esse meio que traz de São Paulo é os caras que já estão no jogo. Que já estão no jogo. Já, né, o que eu cara? falo, se eu fosse, né, um cineasta banqueiro, igual É, a gente teve, igual tem né? um monte, Igual né? tem um monte, beleza. Só que aí, igual você perguntou dos Almados, a gente teve que tirar dinheiro do bolso. Assim, meu primo, que foi principalmente o mentor e quem realmente... Eu lembro que, tipo assim, tinha que... dinheiro, Paulo. Se tivesse um vinho na cena, vamos comprar o vinho. Se tivesse tal coisa na cena, vamos comprar. Então, assim, poucas coisas que você fechava era com uma lojinha
assim, perto, que você falava assim, pô, você tem algumas roupas que a gente precisa, assim, assado pro personagem. A loja ia lá, arranjava e a gente colocava o logo. Então tinha uma troca. Então a troca que a gente acaba Interior lá, arranjando né? é interior. É esse negócio, cara, a arte aqui no Brasil, a gente tem que ser herói, né, velho? Exato. Né, Kikão? Fala aí. É igual ter banda. Ter banda é assim, né, Exatamente, eu ia comparar. Você vai tocando de graça nos começos. Se virando. Se você toca de graça, mas pra gravar tem que pagar. Tem que pagar, às vezes você leva um puto instrumento caro lá, amplificador, o cara vai ligar lá na tomada do cara, tudo. É aquela história, né? Igual tá falando de banda. Às vezes a gente acaba tirando do bolso pra mostrar o trabalho e aparecer. Porque daí a partir do dia de amanhã vai que surge um. Mas é importante sempre acreditar, e eu acho que, cara, pô, se você fizer uma coisa realmente, né, não sei, inovadora, eu acho que o audiovisual, ele mudou muito a concepção de clipe, né? Porque antes desse negócio da internet, do YouTube, eu percebia que antes, quando tinha só MTV, por exemplo, e tal, eram clipes que custavam caro pra caramba, puta produção, tudo mais, coisa cinematográfica, né? E depois desse negócio da câmera de celular e tudo mais, a galera começou a se interessar mais por esse formato. Exatamente. Mais simples, mas ao mesmo tempo ela se sentiu mais found footage, é isso, Exato. né? Que os caras falam, né, velho? O que acontece? O pessoal está começando a ver, não só de banda, como eu digo até empresas. O pessoal está começando a ver que, por exemplo, é importante você mostrar o que acontece. Banda principalmente, porque assim, a gente fala, você só vê a capa do CD e o CD pronto e você escuta lá, você não imagina, pô, como que foi a gravação, quanto tempo os caras ficou trabalhando, correria igual a gente tá falando, de às vezes você pagar um show para depois fazer um outro legal, grande. E eu acho que tem uma outra questão também que antigamente, assim, que nem até a facilidade de filmar, de ter câmeras e tudo, então, e com a internet e tudo mais, então acho que começou a ter uma obrigação da banda ter que existir também na internet, assim, com vídeo e tudo mais. Porque antigamente a galera, pra poder conhecer banda, tinha que ir em show. Hoje em dia a galera, tipo, só vai em show se conhecer a banda. Então como vai conhecer? Infelizmente, né? Vai conhecendo pela internet. Então eu acho que é bem importante mesmo a questão da internet, a banda fazer os trabalhos legais. Mesmo que for, tipo, uma câmera com celular, eu acho que tem que existir na internet, tem que gerar conteúdo. É a grande dilema que a gente tem hoje, é gerar o conteúdo, né? Eu lembro que na época eu comecei a gostar de som, né? Exploited, as bandas finlandesas dos anos 80, Chaos, Restetit. É coisa que, tipo assim, você não... Na nossa época, você não pegava. Então, quando eu ia conseguir alguma coisa, pô, eu tinha que meter a cara lá perto do setor, que na época era setor Centro de Convência em Campinas, e tipo assim, conversar com os moicanos, com os caras que te olhavam torto, e o cara conversava durante 3 semanas pro cara virar pra você e falar assim, ó, vem próxima semana que eu gravo uma fita cassete pra você. E aí você ouvia aquela chiadeira e amava. E era amável. Então hoje, se você pega, se faz um trabalho, igual você falou, mesmo seja esporádico, uma vez por semana, mas você grava um pouquinho de cada banda, mostra ela em estúdio, mostra daí um clipe, entrevista e tal, você mostra tudo aquilo que a banda tem, né? É porque, assim, nos anos 90, né, quando a gente começou a tocar, no caso, a gente lembra que se você não aparecesse na televisão, ou jornal, ou revista, assim, onde que você ia mostrar seu trabalho, velho? Não mostrava. Imagina, pra banda que nem nós, entrar nisso, então isso não rola, né? Rolou musical, rolou MTV, exatamente. Mas fora isso, e agora você tem a chance de fazer seu próprio, né, o canal, você pode gerar essa mídia. É aquela história, até quando a gente fala assim, a cena alternativa, é meio complicado eu falar hoje, cena alternativa, por quê? Porque antes era dessa forma, cena alternativa. Hoje, o alternativo já tá pro mundo, já tá pra internet. Então, assim, por mais que seja uma cena alternativa, global, né? Ele já é global. A gente consegue mostrar isso que a gente que antes era escondido. Consegue divulgar o endereço de onde tá esse conteúdo, né? Tu pega, tem o lance do viral e tudo mais. Sim. Mas eu queria saber também, como é que vocês começaram a trabalhar com esses rapazes aí da Bode Preto, Pô, então, a gente conhece aí né, o Kiko conheço há 1000 anos, o Biff também já conhece há um tempo. Tem mais o Claudião da Last Mosh, lá de Americana, que vai participar. Do Hurry Up. Do Hurry Up, Happy Fest, Strong Reaction.
E o Hack e o Dente do Brasilite Filmes, ali, que fez o clipe do Killa. Muito legal, o Hack é um cara legal pra caramba. Eles mexem mais com... Né, Mano, ele gera conteúdo assim, né, velho? Eu tava falando vindo pra cá, assim, os caras são frenéticos, cara. Porque eu acho que o Monstro posta muito vídeo. Mas daí eu vejo os caras do Brasilite, o próprio Dente mesmo, só do som dele, sei lá, uma vez por semana tem um clipe novo dos caras. Eu acho legal isso, assim, o lance meio punk rock, né? Do cara fazer ali, faça você mesmo, com certeza. Ficar legal, o cara, vou fazer aí, né, cara? Existe também esse lado, né? A Monstro tem bastante clipe lá no canal, né, velho? Agora a gente tá com... Então, fala pra gente algum desses aí. A gente tá com, sei lá, acho que uns 220 vídeos no canal, assim. Daí tem documentário. Quando eu quis fazer e tentar mostrar também os bastidores. Vocês estavam conversando e tudo. Mostrar os integrantes das bandas fazendo outras coisas que não sejam tocando. Então, dentro dos vídeos lá tem uma minissérie que a gente fez. Eu tenho uma parceria com um estúdio de música lá do Padre Anchieta. Porque eu também gosto de valorizar muito o meu bairro, assim. Sempre tento mostrar os artistas de lá. Falando até, né? Existe muito de se explorar da nossa raiz mesmo aqui do interior. Porque Campinas é um berço, né, cara? Se a gente voltar alguns anos pra trás... Tanto que eu decidi só trabalhar com banda alternativa e underground, assim. Eu vi que acredito que dá e eu quero mostrar bem isso, tipo, porque eu gosto muito de funk também. E, cara, você vê os funkeiros, mano, os caras conseguem ter uma vida de boa, fazer shows gigantescos e às vezes ninguém nem conhece, mano. Tá ali pra cena dele, ali pra... Eles se organizaram e conseguiram manter uma estrutura que dá pra todo mundo sobreviver daquilo ali, assim. Eu até ia comentando isso em cima disso que você falou, cara. É interessante ver que o funk conseguiu uma coisa no Brasil que o rock não conseguiu, de uma maneira bem rock and roll. Sim, Faça você mesmo. Total, porque o cara pode não saber cantar tudo, mas ele escreve a ideia dele ali. Vai lá, daí vai pro cara, o cara pode não saber mexer direito, a batida e o cara faz. O cara não tá nem aí. Além da música sair a questão também de que o cara tá tocando ali nos bailes, ali não precisa ir pro Faustão, eles não precisa ir... qual é o público deles. E os caras fizeram um lance que, na minha opinião, é do caralho. Entendeu? Eu gosto de várias coisas do funk, velho. Mas sempre falo pros caras, a gente misturar às vezes algumas coisas, porque o funk nacional, ele é pra ser estudado, né? é pra ser estudado. Eu acho muito faça você mesmo. Eu mesmo falo que o funk, né, muita gente pode criticar, pode ser o que for, mas ele é o novo punk. É o novo punk. Porque, mano, assim, e se você pega o audiovisual mesmo, seu Condzilla, o cara acabou de lançar uma série no Netflix, cara, fazendo funk. Você pega os trabalhos, foda, principalmente o Condzilla, igual ele tá falando. Eu acho sensacional, esse cara E a maioria do pessoal do funk, assim, quem é do audiovisual, são clipes que é pra ser realmente estudados. A parte fotográfica, tudo. Sim, legal. Porque a parte de edição é muito boa. A fotografia do Condzilla, você consegue reconhecer, você vê é tipo igual o ET, você vê um desenho do ET, você já sabe quem que é. Você já vê um vídeo do Condzilla, Condzilla. O que ele falou assim lá embaixo, você vê um frame do vídeo, você já sabe, é tipo a mão do Tarantino. Você vê um filme, ou do Garrett. Existe uma coisa autoral muito forte em cima do trabalho dos caras. E, cara, isso em matéria de arte é o que todo mundo quer, né, velho? E o funk, igual vocês estavam falando, o impressionante é que a gente tá pegando o Condzilla de exemplo, mas é impressionante o que ele fez surgir em volta da cena e todo esse pessoal, eles saem, faça você mesmo na música, dentro do audiovisual, dentro dos shows, igual o Kiko falou. Então, quer dizer, eles formaram uma cena que tem tudo, desde o marketing, desde a música, o marketing, dança, locais, e é por mais que seja underground, é deles. Então, o negócio funciona sem depender de ninguém. Cara, eu tenho trabalhado fazendo algumas coisas que eu trabalho também com tecido, com silk screen e tal. Tenho trabalhado fazendo alguns trampos pros DJs que tem aí da cena eletrônica. É incrível, cara. Você não vê os caras tocar na rádio, você não vê os caras em lugar nenhum. Os caras estão milionários, juro mesmo. O cachê dos caras de 60, 70 pau, festa dos caras lotada. Festa que custa caro pra ir, mano. Que vai, mano,
É uma cena e você não vê, E você fala, não mas vê, cara, né? eu fiquei Da assim, onde cara, isso- como? Daí o cara me convidou outro dia pra ir lá, pô, leva as camisas lá, não sei o que. Eu cheguei lá, nossa, mano, o cara lá lotado, mas eu falei, cara, como, velho, né, E velho? o engraçado é que às vezes a gente pensa assim, não surgiu tal desde ontem. Não, Quando você com para pra certeza conversar, não, é igual a gente fala, você começa a conversar, é que aquele cara tava às vezes no canto dele, igual o Kiko falou, às vezes no bairro dele, fazendo o trabalho dele, já há alguns anos levantando, só que teve um dia realmente que o negócio expandiu de uma vez, só que assim, ó, aquela pessoa já tá há algum tempo já realizando tudo aquilo, é que Sim. não Então, tava, né, sendo pensando visto. nisso, vocês não acham que assim, é importante não só para as bandas também, principalmente, você ter um reconhecimento local, né, cara? Exatamente. Porque eu acho que é a partir desse reconhecimento local que você vai conseguir ter uma projeção a nível Sim. nacional, né? Porque você viu o que tá acontecendo em Campinas ali e É. tal, aqueles caras, é uma coisa Não, bem é assim, igual, principalmente igual com banda, a gente tava falando, por exemplo, você vai num show fora, e aí eu acho legal, o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar das bandas da minha região, principalmente, o que tá Pô, saindo caramba, legal, o que eu mano. tenho visto, o que tem acontecido, por quê? tem muita coisa legal, Muita né? coisa legal. Tem E é através disso que muita gente que tá longe não vai ver, vai saber. Vai tomar Sim. contato com isso, Vai tomar cara. contato. E hoje, se você fizer isso com audiovisual, com qualquer outro meio, né, seja com desenho, qualquer outro meio de arte, é uma troca. É mesmo. Então, o que acontece? Às vezes, a gente do audiovisual pode alavancar uma banda, pode alavancar alguma coisa alternativa, e às vezes aquela cena alternativa ou aquela banda vai alavancar Eu o acho, produtor. Sim. Que o audiovisual ele tá muito ligado a qualquer coisa que você vai mostrar de música, de banda, né, cara? E Sim. principalmente hoje em dia. Porque você ouvir a música, você consegue captar muita coisa, mas se você tem a imagem junto, você consegue entender o clima dos caras. O que tava querendo se Aquela- passar, né? O que tá querendo, isso é muito, cara... Galera, infelizmente nosso tempo é um pouco curto aqui, a gente tem apenas 17, 18 minutos, que já foi até mais, mas, pô, essa entrevista foi muito do caramba. Eu que agradeço. Cara, eu quero dizer pra vocês assim, o que vocês precisarem da gente aqui da rádio, meus irmãos, tá aberto pra vocês, meus irmãos. É só colar, falar o que precisa divulgar um trampo. Nós vamos fazer isso aqui, velho. Obrigado. Manja. E o programa Espaço Alternativo, acho que o principal objetivo é esse, né? Dar voz pra essa galera nossa aqui, manja. Eu Sim. acho que tem melhor coisa aqui, às vezes, do que a gente tá em capital, tá? Eu sempre falo isso, mano. essa E vocês troca, estão né? aí, são prova disso, meus irmãos. Inclusive, a gente vai fazer um trampo junto dia 8 de dezembro. Sim. Festa da Bode Preto lá no Woods, é isso? Com Tolerância Com Zero, Tolerância Zero, Bombers, Bombers, Garrafa Vazia, Vulgária. e Vulgária. E as 4 produtoras aqui da região, então... A Monstro, Monstro, a Ultras, Ultra, Leste Mosh e Brasilite Filmes. E a Brasilite Filmes do Dente. E a Do ideia caramba, hein? é... Do caralho O isso. cenário é o mesmo ali, né? Que é o mesmo bar e tudo, só que cada clipe vai ter uma assinatura diferente aí, né? Do Cada um vai caramba. passar a sua visão ali. Pô, galera, não vejo a hora disso aí. Tô feliz. E vocês, pô, dizem aí onde que o pessoal encontra vocês aí. Começa aí o Kikão da Monstro. Então, no Facebook, né, Monstro Filmes, Instagram também Monstro Filmes e YouTube também Monstro Filmes. Tudo Monstro Filme. No YouTube vai ter tudo. Todos os documentários, as séries, os programas, os clipes. Digamos que pro meio de vocês, o YouTube é o mais importante. Assim, Sim. Se trata em rede social e tal. Sim, sim. E o YouTube você consegue ver, eu fico lá analisando lá, tem tipo gente da Espanha, tem gente de Portugal assistindo, daí tem, não sei, o Kamala foi agora pra uma Kamala, turnê hein? Os caras estão numa europeia, turnê europeia. e eu fiz um vídeo pra eles essa semana passada aí. E comecei a ver que tinha gente da Europa vendo vídeos Caralho, do Monstro, então. não sei. Caralho, brother. E cara, Parabéns, irmão. Pô, isso é muito legal, o YouTube dá essa possibilidade aí também, né? legal. E aí, Bifão, fala também da Ultras. O Endereço. Facebook, você acha lá Ultras Filmes. O símbolo, vocês vão ver que é sempre um fogo queimando. Você aqui mandou... Como um fogo, né? Quer dizer, força e tal. E aí, então, Ultras Filmes, você acha Facebook, Instagram. Meu Facebook também, Bife Godoy, também, se quiser Olha, contato. Bife Godoy. Bife Godoy. E Instagram, aquela história, né? O YouTube é bom pra cena alternativa que eu gosto. Agora, empresas, Instagram vende. Instagram, né, É velho? Instagram. Eu consigo ver essa vertente que é impressionante. Então, galera, a galera que porventura tiver empresa e estiver ouvindo aí o Espaço Alternativo, tá na hora de inovar nesse meio da propaganda e tenho certeza que esses dois caras aqui
pô, pode ter certeza que ideia fora da caixinha vocês vão ter. Com certeza. Isso eu garanto. E os caras também. Galera, muito obrigado. Eu Não que tenho nem como agradeço agradecer aí o vocês. espaço, valeu mesmo. Foi demais, meu. Obrigado mesmo. A gente vai estar sempre acompanhando o trampo de vocês aí. Dia 8 tamo junto. E é isso aí. Tamo junto. A gente já volta com o Espaço Alternativo. Vamos que vamos, Renanzito? Vamos aí. Vai dormir, Renan.